Graça, misericórdia e paz da parte de Deus a todos que aqui estão, que nos visitam, irmãos. Como é bom estar mais um dia reunidos para honrar e glorificar o nome de Deus. Hoje nós vamos ver um discurso muito interessante. Quem de vocês aqui nunca leu o Antigo Testamento? Não precisa levantar a mão, não precisa se acusar. Quem nunca leu o Antigo Testamento, nós temos basicamente um resumo de todo o Antigo Testamento, na verdade iniciando por Abraão até chegar a um grande profeta que mudou a história da humanidade. E esse discurso se encontra em Atos capítulo 7. Quem gostaria de abrir a Bíblia pode ir até lá. Carta de Lucas, escrita a Teófilo, lá no capítulo 7, uma carta histórica, com eventos extraordinários. E um desses eventos extraordinários nós vamos ver hoje. Infelizmente, nós temos pouco tempo, já começamos tarde, mas eu prometo a vocês que eu não vou passar de 1 da tarde, porque o discurso é muito longo. Todo mundo aguenta ficar até 1, né? Espero que sim. Bem, como eu disse, não dá para falar o discurso todo porque ele é muito longo, mas vou colocar vocês dentro do contexto para vocês entenderem a história. Nesse momento, Estevão, que foi um dos escolhidos para servir a igreja às mesas das viúvas, ele se encontra perante o Sinédrio, que era um grupo de autoridades judaicas e fortes, diria, composto por fariseus, saduceus, escribas, uma série de homens importantes na religião judaica. E esse homem, que tinha o poder do Espírito Santo de Deus habitando nele, começa um discurso fantástico. Podem ler na casa de vocês capítulo 7, que vai ser um mega resumo do Antigo Testamento, e ele faz algo extraordinário, e nós vamos ver isso hoje. Antes de mais nada, eu vou fazer algumas perguntas, mas são retóricas, tá? Ninguém precisa responder, mas respondam nos seus corações. O primeiro: o que você faria se visse um grande prodígio de Deus? O que você faria se fosse visível, além dos grandes prodígios que Deus já faz, que muita gente não reconhece como o ar que respiramos, mas se você visse, o que você faria? E outro, o Ricardo até falou sobre isso hoje, mas eu vou um pouco mais fundo. Você está pronto para morrer? Literalmente digo, pela obra de Deus? Será que estamos prontos hoje? Muita gente diz, mas no Brasil ainda não existe essa questão de morrer por causa do cristianismo. Aqui no Brasil, mas em outros países tem cristãos que lutam pela vida e a morte por amor à palavra de Deus. E nós, estamos prontos para isso hoje? Então vamos analisar o final do discurso de Estevão a partir do versículo 36 do capítulo 7. E vamos ver esse belo discurso feito por esse grande irmão em Cristo do primeiro século. Versículo 36. Vamos começar do versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. O que Deus fez para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito? Ele fez coisas extraordinárias. Sem contar as 10 pragas que aconteceram no Egito, nós vemos aqui uma das mais extraordinárias. Deus abriu o Mar Vermelho. Quem assistiu, acho que não me engano, os 10 mandamentos, teve uma pequena noção do que seria passar por entre o mar. Algo extraordinário. E os israelitas viram todo aquele prodígio. Outra coisa que muita gente não destaca: durante 40 anos Deus alimentou o povo com o maná que descia do céu, com as codornizes que eles pediram. Outra coisa, a roupa deles não se desgastava. Imagina o seu sapato, o meu sapato que eu uso todo dia, já está pedindo outro. E o deles durante 40 anos não se desgastou. Que coisa extraordinária. Que grande visão do poder de Deus esse povo teve. Versículo 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel:
Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Quem será que é esse profeta? Nós ainda vamos descobrir no final da pregação, mas eu digo de antemão, esse grande profeta mudou a história da humanidade. Ele dividiu o tempo em antes e depois dele, mas ainda não vou dizer quem é, mas eu acredito que todos já se devem saber. Versículos 38 a 41 diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Qual foi a atitude do povo de Israel ao sair do Egito? Eu acredito que lá no comecinho parece que eles tinham alguma alegria, mas, como Estevão relata, infelizmente, o povo se rebelou contra Moisés. Ele sobe, passa 40 dias. 40 dias, o que são 40 dias? O povo impaciente. Esse Moisés deve ter morrido. Esse Moisés, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Arão, vem cá. Você que é o homem que fala por Deus, faz aí para nós um bezerro de ouro. Faz um bezerro de ouro para que a gente diga que foi esse bezerro que nos tirou da terra do Egito. Gente, israelitas, que é isso? Quanta impaciência, quanta ingratidão. Foi o bezerro que nos tirou da terra do Egito. Arão, lá no passado, não está aqui, mas no Antigo Testamento, teve a audácia de dizer: não, a gente jogou ali no fogo e surgiu isso. Meu Deus do céu, que povo rebelde, que povo ingrato com tudo que Deus fez. E detalhe que Estevão deixa claro: com os seus corações, não fisicamente, eles voltaram para o Egito, para a escravidão. Eles voltaram para a escravidão carnal, não só a escravidão física. Aliás, não da escravidão física, porque eles saíram, mas da escravidão carnal. Eles voltaram para o Egito. Eu penso, será que se eu fosse um israelita daquela época, eu seria diferente? Isso é bom nós pensarmos. Será que nós seríamos diferentes deles? É um bom ponto para abordarmos. Vamos adiante, mais um pouco do discurso. 42 e 43 diz o seguinte: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Como eu disse, aqui nós temos um grande resumo do Antigo Testamento. Ele fala sobre Moisés, que tem a ver com a Torá, os 5 primeiros livros da lei, e chegou aos profetas. Aqui ele comenta uma passagem de Amós, lá no capítulo 5. Ó casa de Israel, e Deus criticando o seu povo, não somente pela ingratidão deles ao sair do Egito, pela alegria que eles sacrificavam ao Deus bezerro que os tirou da terra do Egito, mas eles foram mais longe. Eles fizeram coisas piores. Eles adoraram o Deus Moloque. E quem conhece um pouquinho desse Deus pagão chamado Moloque, ele exigia o sacrifício dos filhos. E parece que alguns israelitas estavam indo por esse caminho a sacrificar a esse Deus. E outro, a estrela do Deus Renfã, outro Deus pagão. Além do bezerro que eles construíram, ainda adoraram outros deuses cananeus e daquelas nações em que o povo entrou. E por esse motivo da sua rebeldia, de terem abandonado aquele que fez tantas maravilhas para os tirar da escravidão que viviam,
eles foram para o exílio, muitos caíram na Síria, o reino do norte, o reino do sul foi para a Babilônia. Que povo rebelde! Será que nós, se estivéssemos na posição deles, seríamos diferentes? Ou será que nós seríamos talvez aqueles 7.000 que nem Elias sabia que existia, que não se prostraram diante de outro deus pagão que eles adoravam, que era Baal? Será que nós somos aqueles 7.000? Ou somos aqueles milhares que infelizmente deixaram de agradar a boa vontade de Deus? Vamos mais um pouco, versículo 44 a 47, diz o seguinte: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsara da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou essa casa. Agora olha o pulo que Estevão dá na história para chegar a uma conclusão fantástica e maravilhosa. Mas ele passa aqui, depois de Moisés, veio Josué. Lembra lá de Jericó, a história da entrada do povo em Canaã. E diga-se de passagem, daquela primeira geração que saiu do Egito, ninguém, a não ser 2, conseguiram entrar na terra prometida, Josué e Caleb, porque foram fiéis a Deus. Todo o resto, inclusive Arão e Moisés, não entraram na terra prometida. E os 2 que foram obedientes, parece que os 2 simbolizavam os 7.000 que ia aparecer, parece que os 2 vão simbolizar os milhões e milhares que vêm daquele profeta que era superior a Moisés. No final nós vamos ver algo parecido com isso. Outra coisa, ele chega até Davi, que, diga-se de passagem, foi o segundo rei da história de Israel, e ele quis prover uma morada para Deus na terra, que até então Deus habitava no tabernáculo feito por Moisés. Só que Davi não conseguiu fazer essa morada, e finalmente houve a construção do templo de Jerusalém, o famoso templo de Salomão, que depois virou o templo de Herodes. Mas lá, como já foi falado na ceia hoje, lá tinha o Santo dos Santos, que era a representação de Deus aqui na terra. É interessante como Deus vai interligando as coisas. A ceia tem muita ligação com o que nós falamos aqui. Mas algo muda. Deus está lá habitando, o povo de Deus, que eram os israelitas, estão lá obedecendo ao seu Deus. Houve uma grande mudança depois do exílio, o povo volta, parece que tem uma nova adoração a Deus, só que mais uma vez eles começam a errar. Mais uma vez começam a errar, e Deus tem que fazer alguma coisa para mudar a história deles. Vamos ler mais um pouquinho, versículos 48 a 50. Diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Parece que a história está começando a mudar. Deus agora não habita mais em casas feitas por mãos humanas. A adoração de Israel era física, era totalmente física. A gente viu um pouco disso na ceia. Os sacrifícios de animais eram físicos, os sacerdotes eram físicos, o templo era físico, a habitação de Deus era física, os instrumentos eram físicos. Mas algo muda na história. Deus não habita mais em templos feitos por mãos, não habita mais em objetos físicos, entre aspas, é claro. Hoje Deus habita em outro templo, em outros templos, e a gente vai saber quais são esses templos que Deus habita. E mais uma vez Estevão recorre a um profeta, dessa vez o profeta Isaías. Onde é finalmente a habitação de Deus? Nos céus. Mas parece que a habitação de Deus no céu tem uma pequena porção aqui na terra. E qual será essa pequena porção aqui na terra do reino dos céus? Vamos descobrir. Tenham paciência. Não vou embora.
Vamos ler mais um pouquinho do discurso de Estevão, 51 a 53, que diz: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizestes vossos pais, vós também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Para mim, essa é a parte mais severa do discurso de Estevão. Agora ele já está encerrando o seu discurso desse panorama geral do Antigo Testamento em um só capítulo. E ele encerra de forma severa. O povo que estava naquele momento, o Sinédrio, as autoridades religiosas que conheciam as Escrituras, os escribas conheciam os fariseus, os saduceus, eles conheciam a lei. Eles sabiam que os profetas estavam direcionando para alguém desde Moisés. Deus vai suscitar alguém semelhante a Moisés. Os profetas anunciaram o justo que iria chegar. Mas vós, incircuncisos de coração, lembrou o povo de Israel que queria voltar em seu coração para o Egito. Vocês são incircuncisos de coração, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a mensagem. Abram os olhos, autoridades judaicas. E esse discurso extraordinário de Estevão podemos resumir basicamente da seguinte maneira: o povo pecou, Deus mandou Abraão. O povo continuou pecando, Deus mandou José. O povo continuou pecando, Deus mandou Moisés. O povo continuou, Deus mandou Josué. Continuou, mandou juízes. Continuou, mandou os profetas. Mas acabou a safra dos profetas. O último deles, que foi João Batista, a voz que clamava no deserto, acaba de morrer. Decapitaram um homem na presença de um rei. E agora, o que é que Deus vai fazer para resgatar a humanidade? Quem sobrou? Qual foi o profeta semelhante a Moisés que sobrou para resgatar a humanidade? Quem será ele? Vamos ver versículo 34. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os seus dentes. Imagine-se agora as autoridades judaicas, Estevão chegando ao ponto, ao clímax-chave de uma pregação fantástica, e eles, ao invés de dizer, de fato, parece que nós não entendemos todos esses anos de estudo, tudo que aprendemos do Antigo Testamento parece que nós não entendemos. Essa deveria ser a reação natural daqueles líderes. Agora eu entendo a mensagem. Pelo contrário, eles rilharam seus dentes, ficaram com raiva, furiosos com aquele homem que tinha o poder do Espírito Santo habitando nele. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e, vendo a glória de Deus e Jesus que estava ao seu lado. Gente, que coisa espetacular! Que coisa espetacular! Aqui vemos como vai ser o martírio do primeiro homem que vemos ao menos nas Escrituras, que morreu por amor à verdade de Jesus Cristo. Olha como começa o martírio desse grande e fantástico irmão Estevão. Ele olha e vê a glória dos céus, Jesus ao lado de Deus. Que visão espetacular! Um pouco antes disso, aquelas autoridades viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de anjo. E ele vê essa visão extraordinária dos céus. Que visão! E veja agora, depois de ter visto isso, o que ele disse no versículo 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que coisa extraordinária! Ele viu, e ele falou,
ele proclamou para aquele povo quem seria esse profeta. E não tem outro justo que poderia ser senão Jesus Cristo. O homem que não somente seria semelhante a Moisés, mas pela carta aos Hebreus, ele foi muito superior a tudo que Moisés fez. Ele apresentou Jesus Cristo. Ele não só apresentou, ele viu a glória de Jesus. E mais uma vez aquelas autoridades deviam pensar: Pai, Deus, olha o que esse homem está vendo, ele está vendo a sua glória. Mas não foi assim. Olha o que eles fizeram. Versículo 57 a 60. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não podia ser diferente. O primeiro homem que morreu pela fé, pela obediência, a verdade revelada pelo justo que foi Jesus. Senhor Jesus, entrega o meu espírito. E olha como ele encerrou a sua vida. Parece que encerrou igualzinho a alguém muito importante. Olha o que ele disse no final. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com palavras, morreu. Olha só como ele morreu. Idêntico, não necessariamente idêntico, mas nesse sentido que eu estou falando, como o mestre. Parece que o mestre, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Estevão fez isso. Sendo apedrejado, fitou os céus e viu essa glória extraordinária de Jesus, e morrendo disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. Que morte, que história espetacular. Queridos e amados irmãos e visitantes, agora vamos fazer as aplicações, é claro, para a nossa vida. Agora que vimos um pequeno trecho do Antigo Testamento, um pequeno trecho da morte desse espetacular homem, que o seu rosto era como de anjo, que ele teve uma visão extraordinária. Primeiro ponto, queridos, que não sejamos como aquele povo de Israel, impacientes, que nós não venhamos adorar outros deuses, seja eles quais foram, porque Estevão diz que eles construíram, entre aspas, esses deuses. Seja lá qual for o Deus que vamos criar, futebol, família. Mas a família, nós podemos terminar criando deuses que não sabemos. Que não sejamos como aquele povo. Nós estamos vendo, irmãos, talvez não como os israelitas, mas estamos vendo a glória de Deus. 2000 anos depois, parece que ainda existe um remanescente aqui na terra. Estamos aqui, eu consigo ver a glória de Deus nesse lugar. Através de cada um de vocês que aqui estão, através de cada um que, como o Alcides falou semana passada, nasceram de novo, receberam o Santo Espírito da promessa. Cada um de vocês, a gente consegue ver a glória de Deus e a sua obediência. Outra coisa, irmãos, que não sejamos como os líderes religiosos, que ouviram a verdade da palavra de Deus e negaram aquilo que ouviram. Que não sejamos assim, que nós possamos ouvir a palavra, aceitar, viver aquilo que é a vontade de Deus. Que nós possamos, queridos irmãos, ser como Estevão, cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus, proclamando a verdade, independente para quem seja, se são líderes religiosos, são pessoas que não querem saber da verdade, que nós possamos ser como ele, proclamando essa verdade sem medo. Estevão não teve medo, ele pregou a vontade de Deus com amor, dedicação, com toda a força que Deus tinha dado a ele, com toda a força que Deus nos dá.
para poder pregar a sua verdade, propagar o santo evangelho do justo que foi anunciado, mas que já se revelou para nós, está aqui nas Escrituras, e temos essa possibilidade e esse poder de evangelizar as pessoas. E por fim, se nós fizermos o que Estevão fez, não precisa ser um discurso para um monte de líder religioso, mas se fizermos a vida, se tivermos a vida que Estevão teve, talvez no final da nossa vida, possa ser que a gente tenha uma visão extraordinária como ele teve da glória de Deus. Eu não vou garantir isso a ninguém. Pode ser que não tenhamos, mas uma coisa eu tenho certeza que nós teremos, se formos fiéis até a nossa morte, como Jesus falou à igreja Esmirna: a coroa da vida estará garantida para nós. E mais, não só veremos a glória de Deus, mas estaremos com Ele pela eternidade. Que Deus nos abençoe.